Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana e hoje a gente está num lugar um pouco diferente. A gente está participando aqui de um acampamento da Igreja Presbiteriana em Cascavel. E hoje aqui a gente está contando com a presença do pastor Jonas, lá da Igreja de Foz, a Igreja Presbiteriana de Foz. E eu convidei ele para hoje vir estar aí compartilhando com a gente o devocional de hoje. Bom dia, Ana. Tudo bem com você? Obrigado pela companhia, obrigado pelo convite. Bom dia a você também. Ah, hoje nós temos um texto muito desafiador, né? Que é o texto em que Pedro nega Jesus por 3 vezes e também o texto em que Judas, arrependido, ele tenta consertar o seu pecado apenas devolvendo o dinheiro que ele recebeu para que ele pudesse trair Jesus. Esses dois eventos, eles são muito significativos e ao mesmo tempo desafiadores para a nossa vida. Eu acho que a gente pode enumerar algumas coisas que são importantes de serem destacadas aí. Em primeiro lugar, é fácil para qualquer pessoa que esteja fora, né, do ambiente em que Pedro negou Jesus e até do ambiente em que Judas, né, traiu Jesus, sem ter a percepção de que todos nós temos o mesmo potencial, tanto de trair quanto de negar Jesus. Eu quero começar com Pedro, né, e queria que você pensasse exatamente na condição que Pedro estava. O que levou Pedro a negar Jesus, né? O que aconteceu para que alguém que caminhou tão perto de Jesus, que viu tão de perto os milagres de Jesus, que foi instruído pelas palavras de Jesus e por fim foi exortado por Jesus, né? Quando Pedro é avisado, né, da traição, ele deveria ter prestado mais atenção naquilo, né? Há uns anos atrás eu li um livro chamado O Mal que Habita em Mim. Não sei se você já viu esse livro. E esse livro ele trata um pouquinho, né? Ele trata um pouquinho dessa dificuldade que todos nós temos, né, de lidar com algo que está dentro do nosso próprio coração. Como que começou toda essa história? Jesus estava falando que ele iria morrer, e Pedro diz, não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai morrer. Se for preciso, eu morro no lugar do Senhor. E Jesus diz, Pedro, você nem sabe o que você está falando, né? Na verdade, essa noite, antes que o galo cante, antes que termine essa noite, você vai me negar. E o que nós aprendemos com essa história é que muitas vezes o potencial para negar Jesus e até para trair Jesus não estão nas circunstâncias. É fácil a gente colocar culpa no ambiente, nas pessoas, nas tentações que estão ao redor de nós, né? Mas Pedro foi derrubado pelo seu próprio orgulho, pela sua própria arrogância, quando ele achou que ele já estava suficientemente maduro, suficientemente seguro, né, que ele poderia fazer qualquer coisa. A verdade, o que Jesus estava dizendo para ele é que Pedro, antes de tudo, deveria se humilhar na presença do Senhor, e se humilhar na presença do Senhor levaria Pedro a olhar para o seu próprio coração, a reconhecer, né, as suas próprias fraquezas, e não há nada de errado nisso. O apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por isso mais me gloriarei nas fraquezas, né, do que em qualquer outra coisa, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Pedro nega Jesus principalmente por causa do seu orgulho. A segunda coisa que a gente aprende com Pedro aqui é que Pedro, do alto do seu orgulho, ele também revela a sua incapacidade, né, de demonstrar a sua fé de maneira prática e clara. Quando alguém diz para ele assim, você é um discípulo de Jesus, aquele era, como o pessoal diz aí na linguagem do futebol, né, era como colocar a bola na marca do pênalti e tirar o goleiro. Era só Pedro chutar e dizer sim, eu sou discípulo de Jesus, sim. Ele é meu Senhor, meu Mestre, meu Salvador, né? Ele é o Messias que nós esperávamos por tanto tempo. Mas o orgulho de Pedro bate de novo na porta do seu coração, e aquele era um momento difícil de dizer que era discípulo de Jesus, porque Jesus estava preso, Jesus estava
sendo julgado e provavelmente Pedro também temeu ser levado no mesmo lugar de Jesus. O problema é que a nossa fé, quando ela não nos leva até Jesus, até onde Jesus está e até o caminho que Jesus trilhou, né, fazendo as mesmas coisas que ele fez, vivendo da mesma maneira como ele viveu, ela vai sempre nos levar à negação. Negação de quem nós somos, né? Pedro negou sua identidade, Pedro negou sua fé, por fim Pedro negou o próprio. Né? Eu não conheço, não sei quem é. Eu já falei que eu não conheço. A segunda lição importante que a gente aprende aqui é que o nosso orgulho, ele não está só na esfera dos nossos relacionamentos, mas também está na esfera da nossa própria fé. Quando o nosso orgulho nos impede de confessar o nosso pecado, de reconhecer a nossa arrogância, quando o nosso orgulho nos impede de confessar que Jesus é nosso Senhor e que nós estamos incondicionalmente caminhando. Então, Pedro cai. Essa história ela é muito bonita porque, se por um lado parece que é uma história só de derrota, mostra a graça de Deus se manifestando de uma maneira maravilhosa. Quando Pedro, depois de negar Jesus por 3 vezes, ele apenas vê Jesus contemplando ele. Jesus passa lá pela varanda do sumo sacerdote e olha para Pedro como dizendo: Pedro, eu sei quem você é, eu conheço o seu coração, né? E eu ainda amo. E é por isso que Pedro sai dali e chora amargamente. A Bíblia diz que nós podemos ser como Esaú, que não encontrou lugar de arrependimento, ou nós podemos ser como Pedro, que mesmo depois de negar Jesus 3 vezes, se quebrantou, chorou. E é por isso que Pedro não se perdeu nesse momento. Pedro continuou sendo o mesmo Pedro. Evidentemente ele amadureceu, ele cresceu, ele aprendeu mais, provavelmente baixou o orgulho dele bastante, né? E a história é finalizada, né? Por incrível que pareça, com a história de Judas, né? Porque Judas, ao trair Jesus, ele não fez algo diferente daquilo que fez. A gente pensa que o pecado de Judas foi mais grave do que o de Pedro. Negar Jesus é tão grave quanto trair Jesus. Mas o que Judas fez quando ele se deu conta do mal que ele tinha feito? Ele poderia ter confessado o seu pecado, mas ele tentou se livrar, né, daquilo que representava mais a sua culpa. E quanta gente faz isso, né? Depois de pecar, você tenta se livrar da culpa, mas você não tenta se arrepender e confessar o seu pecado, né? O que ele faz aqui, na verdade, é dizer: se eu devolver essas moedas, eu estou livre da responsabilidade. Na verdade, devolver as moedas não resolvia nada. Era como alguém que roubou e depois ele escondeu o produto do seu roubo para que ninguém descobrisse, né? Quando o apóstolo Paulo, em Efésios 4, ele fala sobre a transformação que Cristo faz na nossa vida, ele diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Porque alguém diz assim: quando é que um ladrão deixa de ser um ladrão? Normalmente a gente tentar dizer assim: quando ele para de roubar. Não, ele pode não estar roubando nesse momento, mas ele não deixou de ser um ladrão. Judas não deixou de ser o traidor. Ele apenas devolveu as moedas. E essa é uma grande lição para nós. Não importa o tamanho do pecado que nós temos cometido. O que a Bíblia nos ensina não é apenas lidar com as consequências do pecado, mas o que a Bíblia nos ensina é: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Esaú não conseguiu encontrar lugar de arrependimento, porque ele não quis lidar com a mudança de vida dele. Da mesma maneira como Judas também não quis. Devolver as moedas parecia o caminho mais fácil. Na verdade, as moedas de Judas continuam testemunhando contra ele até hoje, né? O texto diz que
que os sacerdotes também não quiseram ficar com aquelas moedas, porque aquelas moedas representavam uma injustiça, né? Ela era o preço do sangue da vida de uma pessoa. Então, eles compraram um campo e aquele campo se tornou um testemunho, né, da traição de Judas e ao mesmo tempo também da conivência dos sacerdotes, né? Sim. Então, Pastor, eu tenho uma pergunta. pode fazer. Então, basicamente, se Judas, ao invés de ter ido tentar resolver com os homens essa questão dele, se ele fosse a cruz de Cristo, se ele fosse até Jesus, esse seria o certo. Ali ele alcançaria perdão. Com certeza, né? A graça de Deus, né? A Bíblia diz isso claramente, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O problema é que as pessoas acham que isso é automático, né? Assim, eu posso pecar e deixar para lá que a graça de Deus vai me atingir. Não, né? A graça de Deus, ela deve vir acompanhada de arrependimento, né? O sinal de que você recebeu a graça de Deus é que você reconheceu que era pecadora, que você se arrependeu, confessou esse pecado e buscou num único lugar e na única pessoa que poderia resolver o seu pecado, que é Jesus, e no sacrifício dele na cruz. Então, até Judas poderia ter se arrependido, né? Então, talvez uma coisa interessante a gente dizer aqui, né, e a gente vê na vida desses dois homens que cometeram pecados muito graves, mas o resultado foi diferente de um para o outro, né? Porque um buscou arrependimento e o outro não, o outro só lidou com os sinais exteriores do pecado dele, né? É que não há um pecado tão grande que não possa ser perdoado. Ou seja, qualquer pecado pode ser perdoado, porque a graça de Deus não está limitada ao tamanho do nosso pecado. Mas não há um pecado tão pequeno também que não deva ser confessado. Porque, seja qual for o tamanho do seu pecado, diante de Deus as consequências dele é a mesma. Se você vive pecando, a Bíblia diz que você não é nascido de Deus. Mas aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus o santifica para que não peque mais. E uma consequência maravilhosa disso, né? Lá 1 João capítulo 5, verso 18, diz: e o maligno não lhe toca. Você fica guardado, inclusive, daquilo que o maligno poderia fazer para levar você ao pecado. Então, se confessarmos os nossos pecados a Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Pedro confessou, reconheceu, chorou, teve que lidar com as consequências. Todo mundo vai ter que lidar com as consequências do seu pecado, né? O problema é se você quiser lidar apenas com as consequências do pecado. Uma coisa é você lidar com as consequências do pecado debaixo do perdão do Senhor. A outra é você lidar com as consequências do seu pecado simplesmente se afastando do Senhor. A diferença dos dois foi o orgulho, né? Exatamente, né? Pedro não teve orgulho, correu para Jesus. E Judas, orgulhoso, não quis nem ir diante de Cristo. Vamos lembrar assim, no início os dois estavam na mesma posição. Os dois foram extremamente orgulhosos, né? Pedro foi orgulhoso para dizer: não, Senhor, de maneira nenhuma. Eu nunca vou negar o Senhor. Se for preciso, eu vou até morrer no teu lugar, né? Agora, o que aconteceu foi que Pedro, depois, ele se quebranta, né? Ele se coloca na presença do Senhor e ele chora, né? E o choro de Pedro ali é sinal de quebrantamento, né? É sinal de humilhação na presença do Senhor, é sinal de reconhecimento de que ele tinha errado. Meu Deus do céu, capaz. Palavra maravilhosa. Vou deixar também na caixinha de comentários o texto para vocês poderem ler também e meditar. Vamos orar, pastor? Quer orar? Pode ser? Tá bom. Pai, muito obrigado por essa manhã, pela oportunidade desse momento de devocional. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela vida da Ana, pela disposição que ela tem tido de buscar o Senhor e de partilhar aquilo que o Senhor tem dado a ela, Deus amado, com outras pessoas. Pedimos ao Pai que aquelas pessoas que forem, Deus, ver essa devocional em outro momento, que elas também encontrem o caminho do arrependimento, como Pedro encontrou. E elas se afastem, meu Deus amado, do caminho do orgulho, ó Deus, que impediu Judas de confessar o seu pecado e reconhecer que ele precisava da graça do Senhor. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe você, abençoe sua família e que Ele siga nos direcionando para mais próximos dias. Até amanhã. Tchau, tchau.